Olá pessoal, nós vamos abrir agora um novo subcanal. É um tema muito interessante. Nós vamos abordar a relação dos mitos produzidos em todas as culturas, em todos os povos durante os séculos, e o homem histórico Yeshua de Nazaré. Bom, antes de Yeshua de Nazaré aparecer, existia a cultura sumeriana, a cultura indiana, a cultura fenícia, egípcia, persa, grega, romana e tantas outras culturas e tantos outros povos. O conjunto de todas as mitologias, de todas as narrativas, credos, ritos, rituais, cultos, símbolos, foi sendo preservado e transmitido para todas as gerações. Quando Yeshua Nazaré chega, ele herda o mundo, assim como eu, assim como você. Herdamos um mundo pronto, dado. Bom, em Mateus 2:1, os magos vieram do Oriente atrás de um rei, de um Salvador universal, de um único Filho de Deus. Eles vieram do Oriente seguindo a sua estrela. Então Yeshua de Nazaré não era só esperado e sonhado e desejado, pregado, apresentado pelos profetas judaicos, mas também pelos escritores, poetas, intelectuais sábios do Oriente, do mundo todo. Portanto, e o homem histórico, Yeshua de Nazaré, não é um mito, mas os mitos vieram até ele para reforçar a sua existência, para reforçar a fé nele. Não vieram para concorrer, para desacreditar, para esconder, para camuflar. Muito pelo contrário. Os mitos são produções históricas, são verdades, não são semiverdades. Não são coisas demoníacas, são coisas humanas, do íntimo, profundas, do interior. Bom, vamos citar alguns dos mitos, né? Daqui a pouco. Bom, em 1 Pedro 2:16, Pedro alerta que não está pregando fábulas, mas um homem concreto, aquele a quem ele viu, tocou, falou, ouviu, conviveu. O fariseu Saulo, no seu encontro em Atenas com os epicuristas e estoicos, conforme Atos 17, não pregava para eles seus mitos já conhecidos, deuses já proclamados e publicados e públicos. Eles não conheciam o conteúdo da pregação do fariseu Saulo. E o fariseu Saulo se utilizou até de uma estátua de um Deus desconhecido para lhe falar do homem histórico, Yeshua de Nazaré, aquele que verdadeiramente entrou em comunhão com Deus, se confundindo com Ele e ressuscitando. Bom, então, o uso das estruturas míticas de características similares dos vários mitos não foram usadas pelos seus primeiros discípulos, nem pelos seus segundos discípulos.
Isso não foi obra do primeiro século, nem muito menos do segundo, talvez do final do segundo, terceiro, quarto em diante. Os evangelhos, que já são, por si só, instrumentos literários da cultura grega, responsáveis para proclamar uma boa nova, tiveram um longo processo de constituição, de retirada, de entrada de livros, etc, etc, etc. Bom, feita esta introdução, está claro que os miticistas estão equivocados, achando que Exu da Nazaré trata-se apenas de um plágio, de uma cópia dos mitos já existentes. Negativo. A utilização de estruturas míticas, de características e de semelhanças entre eles para fundamentar a fé e as narrativas alegóricas evangélicas é algo absolutamente tranquilo, natural, corriqueiro daquela cultura. Portanto, a celeuma e o tsunami que os miticistas militantes e os ateus ativos querem fazer hoje em dia com esta temática não tem o menor sentido, não tem o menor fundamento. Porque Yeshua de Nazaré é histórico. E os mitos são mitos, meramente mitos, apesar de sua importância cultural, simbólica, literária, etc. Vamos citar alguns aqui. Poucos, né? Egito, Osíris, Ísis e seu filho Horus. Pérsia, Mitra. Grécia, Hércules ou Heracles. Asclepio ou Esculápio, Dionísio ou Baco, Apolo, Hélio, Atis, até Alexandre, se dizia filho de Zeus e de Olímpia. Orfeu, filho de Apolo e de Calíope. Apolônio de Tiana. Na Fenícia, Adonis. Em Roma, Rômulo e Remo. E todos os imperadores eram considerados deuses, controladores dos fenômenos naturais, tiveram a sua ascensão. E estamos, mais um, dentro do politeísmo mesopotâmico. Bom, dentre esses aqui, vamos fazer um pequeno relato de Krishna, da cultura indiana. Ele seria um ser supremo, representado por uma criança divina ou por um jovem tocando flauta, que encantava a todos, e o qual matava demônios nas muitas guerras travadas já na condição de príncipe guerreiro. Ele seria um herói divino, brincalhão, um modelo diamante, bem como um ser eterno, sem nascimento nem morte, de natureza transcendente. De acordo com Bhagavata Purana, ele nasceu sem uma união sexual, mas por meio da transmissão mental yogi da mente de Vasudeva no ventre da princesa Devaki. O casal Devaki e seu marido Vasudeva teriam sido presos pelo rei Kansa, este preocupado em perder o poder, porque haveriam profecias dizendo que seus filhos o matariam. Esse casal foi preso, né? E o rei matou os 7 primeiros filhos do casal. Quando o 8º filho nasceu, que era Krishna, e antes que ele fosse morto, ele teria sido doado ao casal Yaksoda e Nanda em Gokula. De acordo com a mitologia hindu, então, ele foi confundido com um servo, veado, na região de Derrotzarga, quando descansava sobre uma árvore. Então, foi ferido por uma flecha no seu calcanhar, lembra até o semideus grego Aquiles, pelo caçador Jarra, e morreu aos 125 anos. No momento em que abandonou sua forma física, ele teria desaparecido
corpo não corruptível, distinto dos corpos humanos, embora mortal, e ascendeu ao céu como uma divindade, mudando seu nome para Vishnu. Deste modo, ele não teria morrido exatamente, ou seja, ele simplesmente teria voltado para o reino divino ou sua morada transcendental. Bom, vocês agora, leiam, estudem, reflitam e vejam se Yeshua de Nazaré é mesmo um plágio ou cópia de Krishna. Bom, ele não ressuscitou de fato no sentido físico e corpóreo, retorno físico após a morte, e muito menos de um túmulo como Yeshua de Nazaré, muito embora tal perspectiva teria sido transportada de modo equivocado para o cristianismo do Império Romano. Em todo caso, a sua morte é vista pelos hindus como um certo sacrifício no contexto de um plano divino maior. Desde então, após sua morte, adotou uma manifestação temporária na Terra, protegendo seus devotos, aniquilando todos os demônios, bem como ao mesmo tempo viveria eternamente no seu planeta celestial e espiritual. Bom, é óbvio que os membros da Igreja Católica Universal, não ainda apostólica romana, católicos universal, católica universal, conhecida como os pais da igreja, a patrística, se utilizaram de toda essa cultura para reforçar, ilustrar, elucidar o homem histórico de Yeshua de Nazaré. Isso é claro, nunca foi negado, Bom, era a cultura da época e um texto teria que ser transmitido e passar dentro da cultura da época nesses tempos. Mas, vamos lá, Yeshua de Nazaré é um homem histórico. Os mitos são apenas mitos. Não se preocupe que eu vou colocar, já coloquei no post, 3 artigos, porque essa temática é bastante longa. E vou colocar alguma coisa na descrição também do vídeo. Bom, por enquanto é só. Mas, lembrando aos miticistas, militantes e ateus ativos, de um modo geral, os mitos morreram e Yeshua de Nazaré vive para sempre. Até mais!